e quase idêntico ao G Pro X. Você pode ver que mesmo nas suas curvas laterais, na sua subida levemente inclinada para cima, esse shape meio arredondado, que é um shape de tamanho mediano também. É um formato assim bem safe para qualquer tipo de pegada e qualquer tipo de tamanho de mão, mas já me aprofundo mais nisso. Antes, vamos aqui para o unboxing. E de primeiro momento, muita gente já deve pensar que ele parece muito com o G Pro X Superlight. E o principal diferencial desse mouse é justamente esse, é justamente por ele ter esse shape aqui quase idêntico ao G Pro X. Você pode ver que mesmo nas suas curvas laterais, na sua subida levemente inclinada para cima, esse shape meio arredondado, que é um shape de tamanho mediano também. É um formato assim bem safe para qualquer tipo de pegada e qualquer tipo de tamanho de mão. Claro que se você tiver uma mão muito grande, você não vai conseguir usar a pegada palm, e se você tiver a mão muito pequena, você não vai conseguir usar a pegada fingertip. Mas fora isso, esse é um shape que é feito justamente para agradar a grande maioria das pessoas, porque se você tiver a mão pequena, você vem cá e faz aquela pegada palm, que esse é um mouse que vai ficar muito perfeito aqui para uma pegada palm para quem tem mãos menores. Se você tiver a mão mediana para grande, você pode usar aqui a pegada claw e a fingertip, que vai ficar muito confortável também. É um shape assim que só de você bater o olho você não consegue notar nada que destaque ele entre os demais, e é justamente por isso que ele se destaca. É realmente bem irônico, mas o que eu posso falar é que eu gostei muito desse shape, porque eu gosto muito do G Pro X. É um mouse que já está meio que ultrapassado nos dias de hoje, porque ele não tem entrada USB tipo C, os switches dele também são meio desatualizados. Agora, uma comparação lado a lado do G Pro X e do A5 Pro Max, as diferenças vão ser quase milimétricas. O G Pro X tem uma subida aqui levemente maior e ele é um pouco mais arredondado, e não sei se vocês vão conseguir notar, mas na iluminação a gente consegue ver aquela diferença de revestimento. O G Pro X aqui reflete um pouco mais a luz, com aquele revestimento mais fosco dele, que eu considero mais confortável, enquanto que o A5 Pro Max vai ter ali aquele aspecto um pouco mais opaco. E apesar deles terem essas poucas diferenças milimétricas, na mão aqui eu garanto que eles são bem parecidos, mas com certeza o G Pro X ainda é um pouco maior. Com essa subida dele um pouco maior, eu diria que ele vai ficar um pouco mais confortável caso a sua mão seja maior também. Vamos falar um pouco agora mais do A5 Pro Max. Essa versão aqui que eu peguei é a que tem a maior bateria e tem também a compatibilidade com Bluetooth, que é a versão A5 Pro Max. E por consequência disso, ele vai ser também alguns gramas mais pesados, cerca de 2 a 3 gramas aí mais pesados do que as outras versões, mas nitidamente ainda é um mouse que é bem leve, fora que ele é também extremamente bem balanceado, principalmente por conta desse shape também, né? Então ele não vai pender nem para trás e nem para frente, que vai facilitar muito caso você use aquela pegada fingertip, então o mouse não vai ficar com aquela parte de baixo balançando. Ele é um mouse que não vai ter exatamente aquele revestimento premium que a gente está acostumado em ver em outros mouses nessa faixa de preço, porém o plástico dele aqui é um plástico que está bem agradável, ele tem um aspecto mais fosco, aí pode ser que ele fique com aquele aspecto que vai dar aquela deslizada, vai escorregar um pouco ali, mas fora isso é uma superfície que me agradou muito. Claro que não é a mesma coisa do toque do G Pro X, mas ele tem também diversos outros aspectos positivos que vai fazer com que ele fique na frente aí do G Pro X. Aquela tatilidade mais sharp, mais presente assim, que você sente que tem um switch sendo acionado aqui, não é aquele negócio tão extremamente esponjoso como a gente vê da grande maioria dos mouses. Ele vai afundar pouco, quase nada, tem quase nada de pre-travel aqui no botão lateral, mas claro que se você apertar com muita força, ele vai afundar sim um pouco mais depois do clique. Eu poderia usar esses botões laterais de exemplo como uma implementação de botões laterais que eu simplesmente gostei bastante. E falando agora dos botões principais, os botões principais desse mouse estão implementados aqui o Juan Blue Shell Pink Dot, que é o queridinho da galera aí. E a implementação do Joano Blue Shell Pink Dot nesses botões está assim, digna de elogios, porque tá aquela tatilidade ali bem rápida, mas nada muito forte, aquela tatilidade ali que é pesada, muito pelo contrário, uma tatilidade assim que é bem leve, só que ao mesmo tempo nada esponjosa, um retorno tátil muito rápido, bem spamável também. Tenho certeza que essa implementação aqui vai agradar qualquer um que testar, principalmente para os fãs aí de Joano Blue Shell Pink Dot. Agora tem um detalhe que ele tem sim um pouco de pre e post travel também.
Mas eu gostaria de observar também que os botões, apesar de terem esse post travel, eles são firmes, eles não ficam aquele molenga não. Então assim, apesar desse detalhe, eu não diria que foi algo que me incomodou, muito pelo contrário, gostei muito aqui da implementação e sinceramente não tenho do que reclamar. Já o scroll é aquele scroll naquela pegada mais silenciosa e rápida. Os steps estão definidos sim, mas não tá com aquela tatilidade ali bem demarcada. Ele tá com aquele step assim, na pegada mais leve. Caso você goste daquele step mais definido, talvez isso aqui te incomode um pouco sim. Isso se torna ainda mais perceptível, principalmente naquela rolada rápida. O scroll também segue aquela mesma pegada do GPRO X Superlight, aquele anel emborrachado em volta do scroll. Falando dos fits do mouse, os fits desse mouse tem aquela pegada um pouco mais control, não são fits que deslizam muito bem não, eles têm aquele deslize que é bem mais lento, principalmente se você estiver usando um pad que é um pouco mais control, ou até meio termo, como esse aqui, eu estou usando o Ultra Air Allies da Meow Game, e eu devo dizer que o deslize dele nesse mousepad aqui não tá assim tanto no meu agrado, eu gostaria que ficasse um pouco mais leve, mas se eu utilizo aqui nos meus outros mousepads que tem uma pegada um pouco mais rápida, aí eu já diria que o deslize dele fica bem melhor, mas claro, se isso aqui te incomodar, você pode tranquilamente trocar aí por outros fits do AliExpress, vou deixar o link aí na descrição também. O software desse mouse é bem simples, mas você vai poder fazer basicamente tudo, inclusive mudar o polling rate, caso você tenha o dongle, criação de macros, mudança de DPI e atualização de firmware. E tá aqui implementado o sensor 3395, que era o top de linha, não é mais, mas sinceramente você não vai sentir falta de ter o sensor top de linha no mercado, porque esse aqui já é mais do que o suficiente para jogar qualquer tipo de jogo, fora que esse mouse é também compatível com os 4.000 de polling rate, mas aí nesse caso você precisa comprar o dongle separado, então como eu não comprei o dongle 4K, eu testei esse mouse aqui somente no 1000 Hz de polling rate, e no 1000 Hz de polling rate a bateria dele durou bastante tempo, eu não sei dizer ao certo quantos dias durou, mas eu vou deixar o tempo estimado aí pela fabricante, que deve estar correto. Eu testei também o modo Bluetooth dele, eu só recomendo para atividades normais mesmo, né, como trabalhar, estudar, essas coisas assim mais padrão, e foi uma conexão que se mostrou também bastante estável, não senti a conexão travando ou coisa do tipo, consegui utilizar aqui para as minhas atividades normais tranquilamente, e testando esse mouse em jogos no 1000 Hz de polling rate, eu diria que a conexão dele se mostrou bastante estável também, bem responsivo, não senti falta do 4.000 de polling rate, claro que quando eu tenho no mouse eu gosto sim de utilizar, sinto que me dá uma vantagem a mais, mesmo que seja mínima. Claro que não é isso que vai decidir se eu vou ganhar o jogo ou não, mas é aquilo, se o mouse tem, eu realmente gosto de usar. E se eu trocaria o G Pro X pelo A5 Pro Max, bom, você tem que ponderar algumas coisas. O revestimento do G Pro X vai ser com certeza superior, mas as vantagens do G Pro X param por aí, porque a construção desse mouse aqui é uma construção bem sólida, não sinto ranger, não sinto que é um mouse barato, sinto que é um mouse bem sólido, muito bem construído, e sobre as vantagens dele, eu diria que são muitas. Para começar, os botões laterais dele estão absurdamente melhores implementados. Os botões principais, apesar de eu gostar muito do clique do G Pro X também, aqui está implementado o Juano Blue Shell Pink Dot, que eu prefiro ao Juano, que estão implementados no G Pro X. No A5 Pro Max tem os 3 modos de conexão, não sei se isso é importante ou não para você, mas para mim foi um detalhe interessante que eu gostei. E o principal, que eu sei que incomoda muita gente, é a conexão USB tipo C, que muita gente odeia a conexão de micro USB do G Pro X, já que tem aqui a conexão universal, né, que você pode ter qualquer cabo aí, você consegue recarregar o mouse tranquilamente. E uma outra vantagem é que ele é também compatível com os 4.000 de polling rate, e no geral os componentes internos dele de switch, encoder aqui, vão ser componentes um pouco mais avançados sim, e que prometem ter uma durabilidade maior. Tudo isso unido ao fato dele custar basicamente 1/3 do que o G Pro X custa, então cabe a você decidir o que é mais importante, pagar 3 vezes mais caro e ter a garantia e um revestimento melhor, ou você pode ter todas essas outras vantagens pagando 1/3 e não tendo a garantia, cabe a você decidir. E se ele vale ou não a pena comprar, na minha opinião vale sim, vale muito, mas somente se você quiser muito mouse com o mesmo formato do G Pro X, porque na faixa de preço desse mouse aqui tem sim alguns outros mouses que vão ser superiores, vão entregar um nível de qualidade melhor, revestimento melhor, e bom, no vídeo de hoje é isso, espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de se inscrever e até a próxima.